Boa noite. Elegemos a cervejaria Cervoja como potencial exportador de cerveja artesanal. A Cervoja tem sua fábrica sediada na cidade de São Miguel Arcanjo, escolhida pela empresa por possuir uma matéria-prima fundamental, a água pura. São Miguel Arcanjo é um município de aproximadamente 1.000 km² de extensão territorial, distante 200 km da capital estadual. Sua população estimada é de 32.931 pessoas, com densidade demográfica de aproximadamente 44 habitantes por quilômetro quadrado. Seu índice de desenvolvimento, IDH, foi de 0,71 no ano de 2010, o que corresponde a um valor alto de índice de desenvolvimento humano, pois quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano do município. Esclarecendo que este indicador diz respeito a 3 aspectos do desenvolvimento humano: vida longa e saudável, acesso a conhecimento e padrão de vida. Já na economia, o município é voltado principalmente para a atividade rural, concentrando mais de 60% de suas atividades para esse fim. 40% da produção de uvas do nosso estado vem de São Miguel, e a quantidade de uvas produzidas em 2018 foi de 37.500 toneladas. Sua participação na agropecuária do estado de São Paulo é de 36,6%. E o PIB do município, em 2017, foi de 677 mil aproximadamente. O PIB per capita no ano de 2017 foi de 21.636, menos da metade que o do estado de São Paulo, que foi de 48.537. O salário médio mensal por trabalhador assalariado foi de R$ 1.253 por mês. Enfim, pelo gráfico também, verifica-se que apesar do crescimento do PIB ao longo dos anos, em relação às regiões de Itapetininga, Sorocaba e a média total do estado de São Paulo, seu PIB ainda é baixo. No entanto, em contrapartida, seu desenvolvimento humano é alto. Depois de uma análise da produção de São Miguel Arcanjo e pesquisando sobre o mercado de exportações, decidimos que, em razão do elevado crescimento do consumo de produtos orgânicos no mundo, os produtos que podem ser exportados com sucesso pelo município são os alimentos e bebidas orgânicas feitos de uva. O produto orgânico tem sido cada vez mais procurado por consumidores conscientes, que estão em busca de uma alimentação saudável e nutritiva. No mundo, o faturamento de orgânicos já ultrapassou a barreira dos 100 bilhões de dólares, sendo os Estados Unidos quase a metade do mercado mundial, seguidos por Alemanha, França, China e Canadá. Em nosso país, há mais de 21 mil produtores orgânicos certificados, e nossas exportações chegaram a cerca de 190 milhões de dólares. Entre 2016 a 2019, houve um aumento de mais de 50% no número de unidades produtivas de orgânicos no país, sendo que apenas 22% está na região sudeste, o que demonstra que temos muito a desenvolver nesse tipo de produto. Por isso, acreditamos que o município de São Miguel Arcanjo tem um grande potencial para exportação de vinho, suco e geleia de uvas orgânicos. O principal parceiro comercial que São Miguel Arcanjo tem na importação é a Espanha. Os produtos são inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidoras de germinação, reguladores de crescimento para plantas e desinfetantes. Agora, na exportação 98% é chá, que o refino vai para o Japão e o restante dos Estados Unidos. Agora 2% correspondente vai para a Espanha. São os produtos como borrachas e plásticos e seus derivados. Agora, sobre exportação, é evidente para quem está querendo exportar, existe um tripé para isso, né? Uma pesquisa, promoção comercial, feiras e missões comerciais, persistência, visão ao longo prazo. Antes de se transformar em ativas, existe alguns meios para se dar início. Novamente, boa noite a todos. Eu, Aldieri Silva, eu irei falar sobre as exportações.
Os principais destinos de exportação da cidade de São Miguel Arcanjo são os Estados Unidos da América e o Japão, dois parceiros estratégicos no âmbito da geopolítica internacional. Estados Unidos, que atualmente é a maior potência internacional econômica, e o Japão, que já figurou até a metade dos anos 2000 como a segunda maior potência, hoje figura na terceira após ter sido ultrapassado pela República Popular da China. Então, através dessas explanações, alguns aspectos econômicos, alguns aspectos políticos serão abordados, explanados na apresentação. Iniciou a explanação referente à economia dos Estados Unidos. Como os senhores podem verificar através dos slides, a economia dos Estados Unidos, como eu referi anteriormente, ela é uma das mais prósperas, é a mais próspera do mundo e possui um PIB relevante. E também possui um sistema político capitalista liberal, no qual é possível encontrar diversos perfis empresariais. Ela também possui sede dos principais índices financeiros do planeta. Exemplos é a Bolsa de Valores de Nova York, que corresponde ao índice Dow Jones, e também a Bolsa Eletrônica Nasdaq, que também situa-se na ilha de Manhattan, que é a principal ilha da cidade de Nova York. Nos anos que corresponde de 1994 a 2018, pertenceu aos seus vizinhos Canadá e México ao bloco econômico denominado NAFTA, no qual foi substituído em 2018 pelo atual Acordo de Livre Comércio USMCA, com os mesmos integrantes. Porém, no ano de 2019, o PIB dos estadunidenses obteve um superávit de 2,3% comparado ao acumulado de 2018. Segundo analistas, foi o menor ritmo anual dos últimos 3 anos. A atividade econômica do país apresentou um novo avanço durante o período e a estimativa de sua produção interna é de 21 trilhões 439 bilhões de dólares. Os senhores podem verificar no slide, o comércio dos Estados Unidos ele foi um dos maiores afetados pela crise do Covid-19 e o mesmo ele é conhecido por ser sólido. Ele tem um perfil pujante e também recebe muitos investimentos estrangeiros e consegue ter uma expansão sólida de suas marcas ao redor do mundo. Exemplo disso são marcas como Nike, McDonald's, Coca-Cola, que são internacionalizadas, né, e tem uma referência muito forte com os Estados Unidos. O período que antecedeu a expansão da crise sanitária global, podemos ver um forte acirramento entre os estadunidenses e os chineses em uma guerra comercial em torno da desvalorização cambial do yuan frente ao dólar americano e também na presença do país asiático em nações emergentes, antes principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Um exemplo disso é o Brasil, e também tem muitos países da América Latina e países do continente africano que hoje são principais parceiros comerciais da República Popular da China. Muitas alíquotas, taxas e políticas foram criadas, né, para dificultar o avanço da política chinesa. Vale ressaltar também que na década de 80, o então presidente republicano Ronald Reagan, ele abriu o mercado para a entrada de produtos tecnológicos japoneses e devido à atual adoção da política protecionista por parte do atual presidente Donald Trump, não vemos atualmente uma parceria comercial como houve na década de 80 entre Estados Unidos e Japão com o governo de Xi Jinping. Verificamos a taxa de desemprego dos Estados Unidos através do gráfico que foi extraído pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Como os senhores podem verificar, através da geografia dos Estados Unidos, aqui foram divididos os estados que elegeram na eleição presidencial de 2016 o Donald Trump, na cor vermelha, e os estados que elegeram a sua rival Hillary Clinton, do Partido Democrata, pela cor azul. E a taxa de desemprego no ano de 2019 ficou no patamar de 3,5%. Os dados foram utilizados de 2019, pois o ano de 2020 estamos ainda na metade. E devido à forte recessão que foi provocada nos mercados internacionais devido ao coronavírus, então os dados eles tornam-se inconsistentes. Então, para podermos analisar melhor, isso aí foi extraído os dados de 2019 dos Estados Unidos referente ao desemprego no país. Na política dos Estados Unidos, eu destaquei 4 tópicos, dentre eles a falta de pluralidade do sistema político americano, o mesmo possui 3 poderes, assim como ocorre no Brasil, os poderes executivo, legislativo e judiciário, a eleição com características singulares
e também sua capital, Washington, D.C. D.C., que vem de District of Columbia. É uma espécie de Distrito Federal, Distrito de Colômbia. A seguir, algumas abordagens referentes a esses tópicos. Os partidos predominantes são os democratas, que são considerados liberais, e os republicanos, que são considerados conservadores. As eleições nacionais ocorrem a cada 4 anos e o sistema político estadunidense é a república presidencialista, com o legislativo representado pela Câmara e Senado Federal, que ocupam o Capitólio, assim como ocorre no Brasil através do Congresso Nacional, e o Judiciário com a atuação da Suprema Corte. O presidente reside na residência oficial chamada de Casa Branca. Os 3 poderes concentram-se na capital Washington, D.C., que, como Brasília, também foi uma cidade oriunda de planejamento urbanístico. A eleição americana possui características singulares, dentre elas o voto popular e o voto indireto pelo colégio eleitoral. Cada estado possui uma quantidade de delegados eleitorais. Esses mesmos delegados que realizam o voto final e representam o vencedor em seu respectivo estado na eleição nacional, ou seja, os próprios eleitores no pleito escolhem esses delegados através do pleito estadual. Basicamente, cada um dos 50 estados tem direito a um número de delegados proporcional ao total de representantes que possui no Congresso Nacional. Agora eu irei abordar um pouco sobre a economia do Japão, que após sair arrasada da Segunda Guerra Mundial e ter sido bombardeada por arsenal atômico pelos Estados Unidos, os anos posteriores foram responsáveis por reerguer os nipônicos dessa tragédia humanitária. Na década de 90, por exemplo, a nação adotou um perfil agressivo no aspecto econômico, ao qual liderou o continente em um crescimento expressivo. Tudo isso foi barrado devido à pressão adotada na política dos Estados Unidos para assim os americanos continuarem hegemônicos. Isso ocorreu devido à imposição tarifária de Washington com Tóquio, como hoje ocorre entre os estadunidenses e o governo de Beijing. O Japão possui um parque industrial voltado à exportação. A atitude dos americanos frustrou os interesses nipônicos com sua expansão global. Ficamos agora a taxa de desemprego no Japão e também um gráfico que retrata bem a forte queda do PIB japonês, através da variação trimestral. Verificamos que no 4º trimestre do ano passado, em 2019, houve uma retração de 6,3%. A fonte foi extraída através do jornal Valor Econômico. Assim como ocorreu através de alguns tópicos sobre o sistema político dos Estados Unidos, aqui também eu destaquei 4 tópicos sobre o sistema político do Japão, que consiste em monarquia constitucional parlamentarista. Essa monarquia parlamentar constitucional democrática ela é multipartidária e também define bem o arquipélago asiático. A quantidade de partidos existentes no país são acima de 30, e sua capital é Tóquio. Produtos locais. É importante haver um foco referente ao dinamismo, esse dinamismo tanto na parte de comunicação, relações públicas, entregas, fornecedores e etc. Parcerias com meios de comunicação, muito fundamental tanto para a propagação quanto para o conhecimento de muitos mercados, né? E a participação e organização em feiras gastronômicas, como verificamos em cidades e regiões que têm um grande dinamismo e vocação para esse setor. Aqui no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro lideram. No interior do estado de São Paulo, Campinas é um grande expoente disso, Sorocaba vem crescendo também. E no mundo nós verificamos isso em Nova York, Los Angeles, Londres, Tóquio e diversas cidades. O crescimento mercadológico em momentos de crise, eles ocorrem. Podemos verificar isso aí na crise de 2015, na recessão econômica do governo Dilma Rousseff. Houve um crescimento, um boom, né, entre 2015 e 2016 desse setor no mercado brasileiro. É importante também haver mais opções de rota para haver uma maximização da demanda, porque havendo isso aí diminui custos, diminui fretes e maximiza o projeto.
É importante também haver uma melhor participação do poder público na infraestrutura referente a hidrovias, ferrovias e rodovias. Rodovias essas que são da década de 50, 60, ferrovias que foram abandonadas e hidrovias que não são bem aproveitadas, escoando assim a produção mais rapidamente e com menos custos. E também é importante haver alternativas a regiões saturadas com um tráfego muito intenso, no caso o Porto de Santos para importação e exportação e o Porto de Paranaguá. Então é isso, muito grato a todos aí pela oportunidade. Desejo a todos excelentes férias, um excelente julho. Gratidão a todos.